Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andreia e nós iremos discutir política monetária. Certamente você já ouviu muito falar sobre ela, mas o que é a política monetária? A política monetária é a atuação do governo no que diz respeito a duas variáveis principais: a taxa de juros e a quantidade de moeda em circulação. Consequentemente, eu tenho uma mudança no crédito. Então, o governo, ele trabalha com taxa de juros e quantidade de moeda em circulação para afetar a economia, para fazer com que a economia ela aqueça ou fazer com que a economia ela esfrie. A ideia é a seguinte: quanto maior for a quantidade de moeda em circulação, menor a taxa de juros, já que os juros é o valor da moeda. Se eu tenho pouca moeda em circulação, os juros aumentam. Só que o governo ele pode, para mexer com essas variáveis, utilizar alguns instrumentos. Primeiro deles é direto na taxa de juros, por meio da taxa Selic. Então, ele altera a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Todas as demais taxas de juros vão seguir a Selic e isso faz com que o mercado ele se expanda ou não. Um outro instrumento é a chamada política ou compra de open de mercado financeiro, política de mercado aberto, vamos colocar dessa forma, o open market. O mercado aberto é a compra e venda de títulos do governo. Então, nós podemos adquirir títulos. Quando o governo ele coloca esses títulos à venda, o que vai acontecer? As pessoas vão demandar o título, nós vamos ter uma redução da quantidade de moeda, nós vamos ter um aumento da taxa de juros. Se o governo quiser comprar os títulos da população, vai ser o contrário. Nós vamos ter um aumento na quantidade de moeda, redução da taxa de juros. O governo pode definir a taxa de redesconto. É um percentual que os bancos comerciais pagam ao Banco Central pelos empréstimos. Se eu tenho um percentual mais alto, nós vamos ter menos moeda em circulação, a taxa de juros sobe. Se esse percentual é mais baixo, mais moeda em circulação, taxa de juros cai. E o outro instrumento é a chamada reserva compulsória ou depósito compulsório. Os bancos comerciais eles são obrigados a depositarem no Banco Central um percentual dos seus depósitos. Isto faz com que se mexa na política monetária. Então, nós temos 4 instrumentos principais: a própria taxa de juros, ou a quantidade de moeda em circulação, ou a emissão de moeda, é um outro instrumento que você encontra na literatura. Nós temos operação de mercado aberto, nós temos taxa de desconto e depósitos compulsórios. Para esses instrumentos, o governo consegue elaborar políticas expansionistas ou contracionistas. Uma política monetária expansionista é quando o governo ele quer aquecer a economia, ele quer expandir a economia. Como que ele faz isso? Ele reduz a taxa de juros, o crédito fica mais fácil, a demanda aumenta. Se ele quiser contrair a economia, ele quiser esfriar a economia por causa, por exemplo, de um aumento da taxa de inflação, o governo ele vai aumentar a taxa de juros, ele vai fazer com que o crédito seja mais caro, mais difícil, as pessoas vão demandar menos. Então, a política monetária, o governo ele mexe com taxa de juros e quantidade de moeda em circulação. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com seu professor mediador. Um abraço e até a próxima.